Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivanildo de Andrade, sou psicólogo e vim aqui hoje falar para vocês um pouco mais sobre os modelos mentais. Os modelos mentais, eles estão diretamente ligados à maneira como nós nos comportamos, à maneira como nós lidamos com os problemas, a forma como reagimos às situações que impactam em nosso emocional. Os modelos mentais, eles estão diretamente ligados à nossa projeção, visão de futuro, a forma como nós estabelecemos nossas relações interpessoais, também está diretamente relacionado àquilo que poderá ser o meu sucesso, como aquilo também que poderá ser o meu fracasso. Venho falando bastante dessa questão dos modelos mentais por uma percepção do que acontece no meu consultório. Após muitos anos atendendo e compreendendo um pouco mais das dificuldades, dos problemas, dos anseios, das queixas que são trazidas a mim e foram trazidas a mim durante esses anos de atendimento, o que eu consigo hoje ter claro é a importância dos nossos modelos mentais estarem trabalhando a nosso favor. O que são modelos mentais? São os esquemas, o que nós colocamos ou construímos em nossos pensamentos, né? Os esquemas mentais, eles são construídos desde quando começamos a receber informações do meio externo. Então, tudo aquilo que chega ou chegava até nós por meio de palavras, nós começamos a trabalhar a assimilação desse conteúdo e também a acomodação desse conteúdo. Então, uma palavra, ela talvez lá atrás não fizesse sentido totalmente para uma criança, para você. Então, você vai construindo o significado por meio das letras, né? Então, cada letrinha vai sendo encaixada uma após a outra e essas letrinhas, num dado momento, vão formar uma palavra. Esta palavra, num dado momento, vai ter um significado. Casa. Então você soma o C com o A, com o S, com o A, casa. É uma coisa bem simples assim de falar, mas é uma forma bem didática para a gente poder compreender o que são modelos mentais. Então, o C, o A, o S e o A formam a palavra casa. Casa tem um sentido, tem um significado, né? A compreensão desse objeto, né? Objeto não, desse imóvel, né? Desse lugar, a casa. Então, de letras separadas para letras que vão sendo unidas para essa palavra que vai sendo formada, e a partir desta palavra você vai começando a construir a partir dela alguns conteúdos. E quando você tem relacionamentos, quando você tem vivências, quando você começa a ter algum tipo de situação envolvendo a palavra casa, envolvendo o contexto casa, envolvendo o imóvel, envolvendo esse lugar, outras lembranças, outras memórias, outros significados a palavra casa vai adquirindo. Então, daquele simples ligar letras para formar a palavra começa a ter um sentido, esse sentido dá ou contextualiza o que é uma casa, uma residência onde as pessoas moram, né? Você vai começando a dar à palavra casa outros significados, uma compreensão ainda mais ampla. E aí você pode atribuir à casa lembranças, memórias, momentos agradáveis, momentos ruins, momentos de alegria, de tristeza, de vitória, de aconchego, de desconforto. Todos esses esquemas
vão sendo estruturados na nossa mente, no nosso psiquismo. Todos esses conteúdos vão sendo armazenados. Então toda vez que eu ouvir a palavra casa, todos esses esquemas serão acessados. E aí, vejam, né, conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos evoluindo, crescendo, aprendendo, tendo novas experiências, cada vez mais situações vão se apresentando a nós, aquilo que era no princípio tão simples, né, tão pueril, tão limitado, começa a tomar uma proporção cada vez maior. E a mesma forma, da mesma maneira, são os nossos modelos mentais. Eles vão tomando uma proporção cada vez maior em nossas vidas. A construção desses esquemas, eles servem, ou eles atuam para que, quando eu acesse na minha memória tal palavra, determinada frase, determinado cheiro, determinado gosto, determinada cor, a minha mente vai automaticamente trazer a lembrança, aquilo que foi armazenado, para dar sentido àquela palavra, para dar sentido, significado àquele cheiro, para dar sentido, significado àquela emoção, aquela sensação. É todo assim, um grande conglomerado de informações unificadas, né, num único esquema, para que a partir disso automaticamente eu possa responder a essa minha lembrança, essa minha memória, a este modelo em mim instalado. Isso serve para ajuda-nos muito no aprendizado, né, na aprendizagem, no desenvolvimento, no armazenamento de informações. Agora, você imagina quando, por um acaso, você aprenda ou comece a assimilar esses conteúdos de forma equivocada. Por exemplo, existem palavras que para nós, aqui na nossa cultura, no Brasil, elas têm um significado socialmente aceito. E essa mesma palavra vai ter um outro significado numa língua irmã, por exemplo, e se você for repetir a mesma palavra lá, aqui, vai sugerir uma outra interpretação. Então, camisola. Camisola em Portugal é camiseta, camisa. Então, as camisolas, né, as camisetas, as camisas. Aqui já tem uma outra conotação, uma outra interpretação. Camisola com um vestuário feminino. E lá não, lá camisola é a palavra camisa. Camisa do vestuário feminino, mas também para o vestuário masculino. Você não vai falar não é comum falarmos para um homem falar, você vai comprar uma camisola? Nós vamos dizer, você vai comprar uma camisa? Então, a palavra, ela tem um sentido e tem uma interpretação e tem um significado específico. Mas, dependendo do local, da região, do país, vai ser atribuída essa palavra um outro sentido, uma outra interpretação. O que eu quero dizer com isso? Agora imagina se essa palavra, se essa mensagem, se uma palavra, se determinado conceito começa a ser pela pessoa aprendido, assimilado, compreendido de uma maneira distorcida, equivocada desde sempre. Esta palavra, se ela não for compreendida da forma mais próxima da realidade do que ela significa, isso vai me induzir a uma interpretação equivocada daquela palavra. Isso se acentua com o tempo. Então eu posso cada vez mais associar a esta palavra interpretações equivocadas, interpretações distorcidas. Então, é aí que está o X da questão. Desde quando eu começo a
internalizar conceitos, internalizar palavras, internalizar teses, aprendizados, internalizar experiências que eu vou realizando e tendo no decorrer da vida. Dependendo da maneira que eu assimilo isto, dependendo da forma como eu compreendo isso, dependendo do jeito que isso é em mim instalado, eu posso correr um risco de distorcer aquilo que de fato significa. Por exemplo, a palavra pai. Muitas pessoas, ou vamos pensar assim, no ideal, né? O que significa a palavra pai? Quando você pensa na palavra pai, quando você fala a palavra pai. O que deveria acontecer? Pensarmos em uma figura masculina, uma referência positiva, alguém que protege, alguém que educa, alguém que educou, que protegeu, que alimentou, que saciou. A palavra pai, ela tem um sentido, ela tem um significado enorme, positivo. É aí que está a questão. Quando nós internalizamos em nós o significado, a compreensão de algo de forma positiva, a tendência é que isso produza em nós também um resultado muito positivo. Eu mentalizo, eu instalo na minha memória, na minha mente, um modelo mental para a palavra pai. A palavra pai vai ter um sentido e um significado muito bom. Vai ser extremamente positivo para a minha própria, para a própria construção da minha saúde, da minha identidade. Agora, não é isto que acontece em 100% dos casos, né? Muito pelo contrário, a palavra pai pode significar violência, a palavra pai pode significar ausência, a palavra pai pode significar falta de amor, falta de amparo. A palavra pai pode produzir na pessoa um processo negativo, pode não produzir na pessoa a construção de uma identidade saudável, de uma emoção saudável, de uma maturidade emocional saudável. A palavra pai, o conceito pai, a experiência do pai, a experiência da vivência com esse conceito, né, que muitas vezes vai ficar só no conceito mesmo para muitas pessoas, porque não tiveram a experiência real, né, do que é ou do que seria ter um pai. Imagina isso acontecendo e você, a partir da ausência, da não concretização, né, da não realização em você, dessa experiência extremamente positiva que com certeza contribuiria para que você não tivesse que vivenciar situações difíceis, traumáticas, complicadores, muitas situações que lhe causaram tristezas, não aconteceriam. De fato, muitas situações seriam evitadas quando você tem uma experiência saudável e quando você vai construindo mentalmente um modelo mental saudável. Justifica ações e comportamentos inadequados? Nada justifica, porque eu sempre teria uma escolha a ser feita. Mas explica porque muitas pessoas acabam tendo muitos problemas de relacionamento, muitos problemas nas relações de autoridade, problemas de comportamento antissocial. Sim, o pai, a referência positiva, esse modelo mental internalizado, vai produzir na subjetividade da pessoa, no íntimo da pessoa, mesmo que de forma muito inconsciente, uma repercussão. Então, a importância de hoje, adulto,
trabalhar isto é essencial, porque muitas pessoas não se dão conta do quanto um modelo mental mal estruturado, mal elaborado, um modelo mental disfuncional, ele tem um impacto muito negativo na vida da pessoa. Ele vai, em muitos momentos, interferir no comportamento, interferir na adequação da pessoa diante de determinado problema. Eu só citei um exemplo, pegando como, citando essa questão do pai, porque existem algumas referências que nós temos e buscamos na vida, principalmente na nossa infância, que são essenciais para a construção de todo esse processo de vida, que são essenciais para nos ajudar a amadurecer, né, e a aprender durante todo esse nosso processo de vida. E quando os nossos modelos mentais eles partem de um início onde foram mal instalados, mal condicionados, né, aconteceu com algumas imperfeições, a tendência é que isso também comece a gerar, no decorrer do tempo, outras imperfeições. Não dá para passar impune quando esses registros começam a ser sistematicamente, quando esses registros negativos ou esses modelos mentais disfuncionais, conforme o tempo vai passando, eles vão atuando, eles vão tendo outros desdobramentos e outras percepções, em outras situações, em outras experiências que nós teremos. Porque aquilo que deveria, vamos pensar no ideal, aquilo que deveria ser o ideal, não existe, não se concretizou. E nem o próximo do ideal, né? Muitas vezes estamos tão distantes daquela experiência boa, positiva, legal, significativa desse pai, que a inexistência da experiência me faz ter uma falta muito grande disso. É muito legal quando eu vejo pacientes, ou atendo pacientes, que têm uma referência muito boa desses pais, né? Pensando no esse como referência, como exemplo aqui do que nós estamos citando. Você percebe assim o respeito, o comprometimento com a família, esse comportamento bastante, sempre mais adequado diante de determinadas situações. Existe sim a interferência, né? Ou existe sim é relevante, é muito relevante a participação dessa referência, desse pai, na construção de todo esse processo de amadurecimento e desenvolvimento do ser humano, da pessoa. Para o bem e para o mal, né? Mas pensando aqui no modelo mental disfuncional sendo instalado e o quanto isso, no decorrer dos anos da vida, vai produzir uma disfuncionalidade na pessoa em determinadas áreas da vida. Algumas pessoas têm isso de forma muito generalizada, né? Muita disfuncionalidade, modelos mentais extremamente caóticos, é muito complexo quando nós analisamos isso de uma maneira um pouco mais profunda. Mas a ideia é olhar isso de uma forma um pouco mais macro, para trazer, a minha intenção é essa, trazer a vocês essa percepção, essa compreensão da relevância dos nossos modelos mentais e o quanto os nossos modelos mentais atuam hoje na nossa vida. E às vezes nós não percebemos. Estamos sendo muitas vezes conduzidos ou atuando ou reagindo ou fazendo as coisas muito mais em função de modelos mentais que eu criei desde sempre e que até hoje se mantêm ali estagnados não, né, mas se cristalizaram. E aí é quando eu respondo e começo a ter muitos comportamentos automáticos. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos começar a trabalhar na ressignificação de tudo isso. Perceber que nem sempre essa resposta que eu dou, esse comportamento que eu tenho, ou a minha dificuldade, ou a minha limitação, a minha incapacidade, né? Nem sempre isso é real, isso pode ser, na verdade, uma crença disfuncional, uma crença limitante que está em você devido a esse modelo mental disfuncional.
E quando você começa a chegar, se aproximar e a tocar nisso, você começa a perceber que nem não aquilo que antes para você era uma grande verdade, ou aquilo que antes para você era um fato, né? Já fadado a ser assim eternamente. Então é como se eu estivesse aceitando, determinando para a minha vida esse condicionamento. Você começa a perceber que não. Você começa a ter algumas surpresas e começa a perceber algo surpreendente. Que na verdade, aquilo que antes para mim era difícil, impossível, indesejável, desgastante, aquilo que antes para mim era inconcebível, começa a ter uma outra percepção, uma outra maneira de observar. Eu começo a ter uma compreensão diferente. E aí é onde você começa a acessar aquilo que é teu de verdade. Aquilo que pode e deve ser a tua verdade. Aquilo que por muito tempo ficou esquecido, guardado ou não foi utilizado porque os seus modelos mentais disfuncionais impediam que você acessasse. É muito louco, mas acontece. E isso eu vejo e venho percebendo nessas minhas experiências em relação à psicoterapia. E isso aconteceu comigo. Há 21 anos atrás, eu comecei a trabalhar muito fortemente, sem saber ainda no que eu estava mexendo, né? Mas eu posso dizer tranquilamente que os meus modelos mentais eram muito disfuncionais. Mexi em muitos deles e hoje eu consigo colher os frutos, né, disso que aconteceu comigo. E é isso que eu quero transmitir para vocês, tá bom? É isso aí. Vou terminar aqui o vídeo porque já está dando um limite aqui na bateria. Mas os nossos modelos mentais disfuncionais precisam ser modificados para que desta maneira eu alcance o sucesso na minha vida. Grande abraço, psicólogo Ivanildo. Até mais.